E ainda falando sobre mulheres e os direitos delas, a ONG feminista Think Olga lançou uma série de vídeos que explica assuntos de extrema importância para a vida das mulheres. É o Olga Explica. E para falar mais sobre este projeto, a gente conversa agora com a Débora Torre, gerente do projetos da Think Olga. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite, obrigada. Olga, vamos falar, depois a gente começar o nosso bate-papo, começar a entender o que aborda o projeto Think Olga. Bom, o projeto é uma série de vídeos que a gente tem lá na ONG, e a ONG é uma ONG feminista com a missão de empoderar mulheres por meio da informação. Isso quer dizer que a gente produz conteúdo e coloca esses materiais no ar para que as mulheres se informem e cada vez mais consigam fazer escolhas de uma forma consciente e consigam entender, pressionar talvez até assuntos que não são tão divulgados, né, Débora? Isso. E Olga Explica, essa primeira temporada está falando sobre direitos que as mulheres têm e nem sempre sabem que elas têm esses direitos. Então a gente fala sobre temas como obrigatoriedade de BO em casos de estupro, a gente fala sobre entrega protegida de uma criança que eventualmente a mulher não quer criar, a gente fala sobre aborto de formas legalizadas. Então são temas que permeiam a vida das mulheres e são importantes para elas, mas que nem sempre a gente tem acesso às informações de uma forma fácil e didática. Como que foi o planejamento da criação desses vídeos e até mesmo do Think Olga? A Olga nasceu em 2013 e a gente, na verdade, nasceu com essa missão já de empoderar as mulheres por meio da informação. A gente passou por algumas campanhas que debateram assédio em locais públicos e assédio em locais privados. Agora, com a Olga Explica, a gente sempre teve uma vontade muito grande de colocar no mundo cada vez conteúdos mais didáticos, mais acessíveis e que as mulheres pudessem entender de forma rápida. E o Olga Explica, ele acabou vindo para suprir isso, que a gente sempre tem um caráter reflexivo e aprofundado nos temas que a gente propõe. E o Olga Explica, ele vem, na verdade, com uma rapidez para que a gente consiga... São 60 segundos ali que a pessoa consegue entender rapidamente o assunto abordado, né, Débora? Isso, a proposta é que sempre seja um vídeo de 60 segundos. Essa temporada aborda os direitos, mas as próximas a gente quer trazer também outras pautas que sejam muito caras para a vida das mulheres. E nesse sentido, são 8 direitos, né, que a gente acaba, às vezes, praticamente que não se escuta muito falar, principalmente nas grandes mídias. Quais são esses direitos, né, e por que essa dificuldade social em discutir estes assuntos, na sua opinião, Débora? E o Olga Explica, ele tem um caráter também da gente conseguir olhar para trás e entender as lutas que mulheres que vieram antes da gente conseguiram conquistar e trouxeram para a gente agora esses direitos que a gente tem. A gente passa por 8, não vou me lembrar de cabeça agora exatamente os 8, mas fica o convite para que as pessoas entrem também na nossa página, no nosso YouTube para conhecer. Mas eles são basicamente direitos que muitas vezes são cerceados das mulheres. Então, por exemplo, como eu comentei, o caso da não obrigatoriedade de um BO em situação de estupro. Então, se a mulher chegar em um hospital depois que ela sofreu um estupro, se o médico exigir, a equipe médica, a equipe de assistência, exigir um boletim de ocorrência para conseguir prover profilaxia ou aborto, se necessário, se for exigido um boletim de ocorrência... Ela não seria obrigada a fazê-lo. Ela não seria obrigada. Gente, às vezes não sabe dessa informação, né, Débora? Pouca gente sabe e teve um caso recente de uma ativista que sofreu um estupro e ela chegou no hospital para conseguir a profilaxia e os médicos não iam ministrar todos os medicamentos que eram necessários. A profilaxia, ela é uma prevenção contra possíveis doenças que aquela pessoa poderia contrair depois de um estupro. E mesmo ela, que é ativista e que está nesse meio e se informa sobre isso, ela não sabia sobre todos os medicamentos que ela precisava tomar. Débora, na sua opinião, por exemplo, o estupro ou o aborto acaba sendo um tabu ainda? Você que está nesse meio, enfim, montou todos esses vídeos, consegue enxergar que isso é um tabu e por quê, na sua opinião? São tabus
E é um problema, na verdade, eles serem tabus, porque se justamente a gente não pode discutir sobre eles e a gente não pode se informar sobre eles, a gente não pode lutar contra eles. Então, lá na Olga, a gente fala muito que a partir do momento em que um problema tem nome, ele pode ser combatido. Isso passa também pelo estupro, isso passa pelo aborto. Se são pautas que a gente discute, pautas que a gente aborda, a gente entende que começamos a gerar informação a partir disso e aí sim a gente consegue se mobilizar, a gente consegue pressionar o poder público, pressionar outras organizações para que a coisa mude. Exatamente. E Débora, dando exemplos práticos dos vídeos, por exemplo, um deles mostra que a mulher tem direito de fazer aborto legal, como você acabou de mencionar agora. A gente vai ver imagens, então, desse vídeo, que também dá para perceber mais ou menos um pouquinho do que seria esse projeto. Legal pelo SUS. Olha, no Brasil, e assim, no canal que vocês colocaram no YouTube, você vê participação, as pessoas conversando com você, assim, olha, eu não sabia, já aconteceu isso comigo, já chegou assim, recados, enfim, desse jeito para você? Chegam vários, a Olga tem um caráter muito colaborativo e desde o início teve, da gente entender que a gente consegue compreender as dores das mulheres e a gente consegue ouvir essas mulheres e aí sim colocar isso para o mundo. E a Olga Explica não está sendo diferente, a gente está tendo um retorno... Participação bem positivo dentro do possível, mas que as mulheres relatam coisas que elas já viveram e que elas muitas vezes nem sabiam que elas poderiam ter feito de outra forma. Então a gente tem tido uma participação bacana, assim. Bacana, viu, Débora? E quem quiser acompanhar os vídeos, então, tem a plataforma no YouTube, né, que é o youtube.com/thinkolga. Tem os vídeos, são 3 vídeos que vocês divulgaram e aí tem também o planejamento de mais vídeos divulgados ainda. Isso, por enquanto são 3, mas essa primeira temporada vai contar com 8 episódios. Só vou corrigir que é o youtube.com/thinkolga. Eu acabei falando, esqueci do barra. Então, nesse canal, nesse link, vocês conseguem ver os vídeos. E essa primeira temporada ela vai ser encerrada com 8 vídeos que falam sobre esses direitos, mas a gente já está planejando próximas temporadas. Perfeito. Débora, obrigada pela participação e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada Obrigada pelo espaço.